Lembra que eu contei para você que essa história de ler a Bíblia picotada por pedacinhos não funciona? Que a pessoa acaba não entendendo? Pois é. No vídeo passado a gente começou a ver aqui a conexão do discurso de Jesus com a transfiguração. E hoje é o dia de aprender esse tema. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 9 e agora vamos retomar no verso 28. Para você que está aqui há pouco tempo, o que a gente faz aqui é ler a Bíblia de maneira continuada, ou seja, não estamos saltando de texto em texto, e tentando entender o que as pessoas que leram a Bíblia lá no século I entenderam. Então aqui nós estamos no Evangelho de Lucas, já estudamos Mateus, Marcos, João, de ponta a ponta, e aí a gente fica aqui estudando geografia, história, termos da época, religião, costumes, para tentar então capturar aqui o conteúdo, né, e ter uma visão mais clara do texto. Bom, no finalzinho do nosso último vídeo, no verso 27 do capítulo 9, o Senhor, concluindo um discurso dele, ele garantiu que algumas pessoas que estavam ali não morreriam sem ver o reino de Deus. E aí muita gente para de ler o texto ali, né? Porque até nas Bíblias é muito comum ter uma separação ali, um títulozinho, que não é do texto sagrado, é uma coisa da edição, né? A editora que faz isso para facilitar a leitura, mas para quem não conhece dificulta, porque a pessoa para ali e acha que o texto acabou e fica, mas como assim? O Senhor falou que alguns ali não morreriam, mas eles morreram? Será que Jesus se enganou? Será que esse texto está errado? Será que isso aqui não é da Bíblia? Só que se você continua lendo, e eu já lhe dei a dica no final do vídeo passado, né? Aproximadamente 8 dias depois, Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. E lá eles veem o reino de Deus. Eu vou lhe contar essa história aqui. Jesus sobe com eles para orar, e enquanto ele orava, a aparência do rosto dele se transformou completamente. As roupas dele ficaram brancas e resplandecentes, tipo cor de relâmpago, é a descrição que Lucas traz. Vamos lembrar que essa cena aqui ela foi vista por Pedro, Tiago e João, e foram eles que contaram essa história, né? E o jeito que eles conseguem expressar o que eles viram era assim, sabe que cor ficou a roupa de Jesus? A cor de um relâmpago. Imagina algo resplandecente. E aí surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Lembra que Jesus, nesse contexto aqui, uma semana antes, estava falando sobre o quê? Morte, ressurreição, cruz, traição. E aparece quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias, eles representam os dois blocos das escrituras sagradas que tinha na época. O que tinha na época? O que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Como é que eles chamavam? Eles chamavam de a lei e os profetas. E quem é a pessoa, o indivíduo que representa a lei? Moisés? Porque foi ele que trouxe a lei dada por Deus. E quem é que representa o ápice dos profetas? Elias, o profeta mais poderoso na visão de muita gente. Só uma partezinha aqui, tá? Quando eu falei que Moisés trouxe a lei, eu quero dar um detalhe importante que muita gente perde quando lê a história lá atrás, tá? A religião judaica e, por consequência, judaico-cristã, né, o cristianismo, não é uma religião de revelação particular. No sentido assim, não é uma religião que surgiu porque uma pessoa disse. Não. Tem gente que pensa assim, Moisés disse que viu Deus, e que Deus falou com ele, escreveu a lei e o povo acreditou. Não. 2 milhões de pessoas acampadas no deserto, sob a liderança de Moisés, ouviam Deus falando com Moisés no monte. 2 milhões de pessoas ouviam. Isso quer dizer que todo judeu hoje na face da terra teve um ancestral lá aos pés do monte, no deserto, na fuga do Egito, que esse ancestral seu ouviu Deus falando com Moisés e entregando os mandamentos. E contou para sua família que aquilo era verdade, e Moisés era o quê? O líder. Chegou num ponto da história que o povo estava apavorado e disse assim, Moisés, fala com Deus. Pede para Deus falar no particular contigo. A gente já entendeu que ele é Deus, que ele está dando a lei, a gente está entendendo tudo, mas a gente está com medo. Então ele fala contigo e tu fala com a gente. Aí a partir dali, sim, a conversa foi entre Deus e Moisés, depois Moisés e o povo. Mas até então, era Deus conversando com Moisés e 2 milhões de pessoas ouvindo, dia e noite. Só essa parte aqui para você não sair achando que a religião hebraica, judaica antiga é dessas religiões que existem porque alguém falou e um monte de gente acreditou, né? Na verdade, se você considerar que Deus falou e todo mundo acreditou, aí vale. Então, estão lá Moisés e Elias e eles apareceram num esplendor glorioso e eles falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. O assunto deles ali era a conclusão do ministério de Jesus, era a partida dele, a ressurreição de Jesus Cristo. Então eles estavam ali tendo uma conversa sobre a ressurreição. Só aquele lembrete, já falei várias vezes, mas bom para você saber. Moisés morreu
antes de entrar na terra prometida, que era esse lugar onde eles estavam agora. Moisés, em vida, não botou os pés nesse lugar. E Elias não morreu. Elias foi levado vivo para o céu. Então estavam os dois ali. E Pedro e os companheiros estavam dominados pelo sono. Porque assim, a gente está lendo um texto curtinho, assim, rapidinho, mas lembra que isso aqui não acontecia rapidinho. Eles tiveram que subir um monte, Jesus estava lá orando, o tempo passa, entendeu? E aí dá sono, né? Pedro, Tiago e João estão com sono, e aí eles estavam dominados pelo sono, quer dizer, eles dormiram, eles deram aquela cochilada. Quando eles acordam, não sei se acordaram pelo barulho, o que foi? Quando eles acordam, eles viram a glória de Jesus. Lembra? A roupa cor de relâmpago e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens já iam se retirando, estavam encerrando a cena, o Pedro, que era sempre o mais falante, né? O Pedro olhou para aquilo e a impressão que dá é que Pedro assim percebeu que ia acabar o momento. E ele falou: mestre, é bom estarmos aqui. Devia ser mesmo, devia ser muito bom estar ali. E teve uma ideia: façamos 3 tendas. Uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, né? E aquilo seria praticamente a vida perfeita, né? Eles teriam ali o quê? Eles teriam um templo, que seria também um templo. O Filho de Deus, a lei e os profetas. E os 3 ali olhando, Pedro, Tiago e João olhando aquela beleza toda e usufruindo daquele momento maravilhoso. Mas o que Lucas escreveu sobre isso, sobre Pedro? Só um parentezinho assim. Ele não sabia o que estava dizendo. O Pedro não sabia o que dizer, disse o que veio na cabeça, o que ele achou legal, mas não foi bom. E enquanto ele estava falando, apareceu uma nuvem, envolveu todo mundo, e eles ficaram com medo, porque eles entraram na nuvem, a nuvem tomou eles. Então imagina Pedro falando: mestre, é bom, e aí vem a nuvem, envolve todo mundo, e ele já termina de falar já dentro da nuvem. E aí sai uma voz da nuvem: vozeirão, esse é meu filho, o escolhido. Bom, se eles sabiam que Jesus era filho de Deus, quem é que estava falando com eles? Deus. A mesma voz que falou com Moisés lá atrás, no deserto, que falou com o povo, que falava com Elias, eles ouviram. Esse é meu filho, ouçam-no. Ou seja, não é para ficar falando, não é hora de ficar dizendo, é hora de ficar escutando. E Pedro estava fazendo o quê? Falando. E ele foi interrompido por Deus. Deus deu um corte no Pedro. Esse aqui é meu filho, escutem o que ele está falando. E os discípulos guardaram isso somente para si. Eles ouviram a voz, Jesus ficou sozinho, acabou a cena, eles guardaram isso para si. E naqueles dias não contaram para ninguém o que eles tinham visto. Foi aquela coisa assim, guarda, não sabiam nem como processar esse tema. Né? Não sabiam como lidar com isso. É uma cena incrível, é uma cena fantástica. Eles viram o reino de Deus com poder, eles viram a lei e os profetas, eles ouviram Deus, eles foram envolvidos pela nuvem, eles estavam na presença do Filho glorioso. Eles passearam pelo céu. É isso que eles fizeram. Pedro, Tiago e João foram passear no céu. O céu veio até eles. E o céu trouxe uma mensagem. Basicamente, fiquem quietos e escutem. Fiquem quietos e escutem. É isso. A gente, quando está diante do sagrado, a gente precisa fazer isso. A gente precisa, muitas vezes, contemplar, se calar, admirar e escutar. Hoje a gente escuta lendo. A gente tem a Bíblia para ler. E a gente pode, então, absorver conteúdo. Vamos fazer isso. No dia seguinte, desceram do morro, acabou, né? Acabou o céu, acabou aquela glória que eles viveram. E tinha uma multidão que veio ao encontro de Jesus. E aí veio um homem da multidão e gritou assim: mestre, eu te rogo, dê uma atenção para o meu filho, porque ele é o único que eu tenho. E tem um espírito, tem um vento que o domina. Vamos lembrar que a palavra espírito é a mesma palavra para vento, né? Tem um vento que o domina, um espírito, e grita, lança em convulsões, faz espumar, quase nunca abandona e o está destruindo. Esse pai percebe que o filho dele vai morrer se continuar assim. Ele percebe que a cada tempo que passa, cada dia, semana, mês, o estado do seu filho está pior e que aquilo vai levar ele à morte. Então ele roga a Jesus.
eu roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E o Senhor fala assim, ô geração incrédula, geração perversa, até quando que eu vou estar no meio de vocês e vou ter que suportar vocês? Traz aqui o garoto. O Senhor repreende eles porque ele já tinha dado poder para eles expulsarem todos os demônios. Nós lemos isso no começo do capítulo 9. Mas isso aqui eles não deram conta, mas eles tinham poder para isso. Eles tinham poder, mas não conseguiram. Calma que a gente volta aqui. Jesus mesmo vai explicar para eles. O menino que estava vindo, o que o demônio fez? Pegou o menino, lançou por terra e gerou nele uma convulsão. Tem gente que lê esse texto, e eu já chamei sua atenção para isso, né? Se você é cristão, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados, que ele ressuscitou e que ele vai voltar, como é que você pode não crer na Bíblia? Quando a Bíblia fala que é doença, é doença. Quando a Bíblia fala que é demônio, é demônio. E tem gente que fala, não, eu creio em Jesus, mas aqui não era demônio não. Aqui Lucas era uma pessoa ignorante do século I, tem gente que fala isso, tá? Não sou eu. Tem gente que fala assim, não, uma pessoa ignorante do século I, aí ele via uma doença, achava que... Ele ouviu falar de uma doença, achava que era um demônio. Gente, isso aqui a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de Lucas. E isso aqui está no mesmo conteúdo lá em Marcos também. E Jesus repreende o demônio. Curou o menino e entregou de volta ao seu pai. Jesus sabia o que estava fazendo, Jesus não se confundiu. Então não adianta, não tenta reescrever a Bíblia. Não tenta reescrever com a sua visão de século XXI, achando que a sua visão é superior ao entendimento de Jesus Cristo. Não funciona. Eu vou lhe dar uma notícia, se você é daqueles que crê que isso aqui não era demônio, isso existe hoje. Isso existe hoje. Pergunta para qualquer autoridade eclesiástica de qualquer religião cristã que você quiser. Católico romano, católico ortodoxo oriental, protestante histórico, pentecostal, neopentecostal. Escolhe uma autoridade de uma dessa e pergunta: demônio existe? Existe gente ainda hoje possuída por demônio? Você só vai ouvir que sim. Então é melhor aprender de Jesus. Então, as pessoas ficaram todas atônitas, né, ante a grandeza de Deus. Aquele demônio maltratava aquele menino, os discípulos não puderam ajudar, mas Jesus chegou lá, repreendeu e resolveu. E eles estavam maravilhados, né? Então Jesus virou para os discípulos: ouça atentamente o que eu vou dizer, o Filho do Homem vai ser traído e entregue nas mãos dos homens. Jesus quebra aquela coisa de que maravilha, que maravilha, que maravilha, que lindo! E ele fala, vou morrer. Eu vou morrer. Entendendo? Ele quebra aquela coisa toda de oba-oba. Uau, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Ele corta e fala, ei, eu vou ser traído, eu vou ser assassinado, eu vou morrer. Eu estou indo para morrer. Entendeu? Aí a pessoa para, né? Só que eles não conseguiam entender o que isso significava, não entrava nos ouvidinhos deles. Sabe por quê? Porque eles queriam só vitória. Que nem muita gente hoje que acha que cristianismo é só vitória. E aí sabe o que vem? Decepção. Assim como os discípulos se decepcionaram e na hora da cruz correram, muita gente hoje se decepciona e corre. Por quê? Porque acha que andar com Cristo é só vitória. E quando vem a pancada, essa coisa de religião é besteira. E aí corre. Porque não entendeu. Jesus falando, ei, tem cruz nessa história. Pegue sua cruz e siga Jesus. Aí não, né? Aí não. Mas vamos seguir. Estava encoberto a eles essa verdade. Então não conseguiam entender. Eles tinham receio de perguntar a respeito. Eles não entendiam, mas achavam melhor não perguntar. Faça isso. Se você não entende, pergunte. Não saia presumindo coisas, né? Porque senão o resultado vai ficar muito ruim. Assim, conclui-se essa sessão, que olha que viagem. Vamos fazer um resuminho aqui, rapidinho? Jesus sobe o monte com o pessoal, com 3, né? Pedro, Tiago e João, lá em cima, a glória, o céu, a lei e os profetas, né? Moisés e Elias. Jesus em glória e ainda aparece a voz do Pai. Então eles voltam naquele gás. Quando chegam lá embaixo, o que tem lá embaixo? Tragédia. Um menino está caminhando para a morte, endemoniado, possuído por um demônio, e os discípulos que ficaram não conseguiram expulsar o demônio. A coisa está feia. Jesus vem e expulsa o demônio. E aí de novo o pessoal, glória! Tem a glória do monte, que só 3 sabiam, né? Mas agora a glória da libertação. E Jesus corta e fala o quê?
vou morrer. E qual era o assunto lá no monte com Elias e com Moisés? Eu vou morrer. Era o mesmo assunto. Era a partida dele, por meio da morte e depois a ressurreição. Então veja que a gente não pode perder isso de vista. Esse é o conteúdo que eles perderam de vista e a gente não pode perder ao estudar o Evangelho. Então faz o seguinte, continua lendo esse capítulo, volta na próxima e a gente segue junto. Sabe por quê? Porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.